Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Nath Dicas. E para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Alves, sou cabeleireira há 12 anos e estou aqui para dar algumas dicas para você que está começando aí na área, que não sabe quanto ganha, que não sabe o que fazer e que não sabe para onde ir. Então, se você quer começar a entender como funciona, assista os outros vídeos. Hoje eu vou falar sobre comissionamento em um salão. Para quem já passou pelo processo de ser assistente e agora quer passar pelo processo e se tornar um cabeleireiro. Porque quem é assistente, às vezes já ganha muito bem, tem um medo de ser cabeleireiro por ganhar menos no começo, pelo fato de achar que ganha menos. E às vezes ganha menos sim, mas tudo é um começo e tudo é um processo. Você precisa passar pelo processo, porque um ótimo assistente, ele vai ser um cabeleireiro mais ou menos. Então, até ele ficar bom e começar a ganhar dinheiro, existe um caminho e existe um processo. Mas como que ganha um cabeleireiro? O cabeleireiro, ele ganha por comissão. Ele não tem um fixo CLT mais comissão. Ele ganha 100% comissão. E como que funciona esta comissão? Cada salão oferece um valor para os seus cabeleireiros. Geralmente, é 30% de uma química, 40% a 50% de um corte escova, 50%, 40%, 50%, 55% de uma hidratação. Tudo depende se o produto é do salão ou se o produto é do profissional, certo? Se o produto for do profissional, o comissionamento é maior. Se o produto for do salão, o comissionamento é maior para o salão, ok? Mas, pessoal, pelo fato de ser comissionamento, o salão, ele sempre te proporciona trazer cliente, porque ele precisa que o profissional esteja ali feliz, pelo menos satisfeito por um tempo. Então, ele precisa fazer com que aquele cabeleireiro ele ganhe dinheiro. Para um salão, não é vantagem ter um cabeleireiro que não ganha dinheiro, porque vai ser uma pessoa infeliz e que, de fato, vai sair logo. Então, eles sempre buscam entregar cliente para esse cabeleireiro. É claro que para você ter um bom salário, você tem que fidelizar. Depois eu vou falar aqui para vocês algumas dicas de como fidelizar cliente, certo? Porque quando você fideliza, você tem aquela cliente que você atendeu semana passada, que vai vir essa semana, e a chance de conquistar mais uma cliente nova. Aí vai conquistando, vai conquistando, vai conquistando. Quando você vê, você tem uma clientela e não depende mais de clientes novos. Isso é muito importante. Quando você depende de clientes novos, as chances de você ganhar menos é maior, porque você vai depender da rotatividade de salão. Quando você já consegue ter uma clientela, você já sabe que aquela cliente X, ela vai todo mês colorir, aquela cliente Y, ela vai toda semana escovar. Então, você já tem uma base e uma média de quanto que você ganha mensal. Você ganha igual todos os meses? Não. Tem meses que você ganha mais, tem meses que você ganha menos, tem meses que você ganha muito mais, tem meses que você ganha um pouco menos, nunca é muito abaixo. Se você já tem uma clientela, não é muito abaixo. Mas aqui nós estamos falando para quem está começando. Então, quando você está começando, o que eu te indico? Faça menos dívidas. Primeiro, receba, depois gaste. Não use tanto cartão de crédito, porque você ainda não tem uma noção de uma média salarial. Você vai ter uma média salarial ali, depois de uns 6 meses você vai falar, é tanto que eu ganho. Então, você consegue ter uma média. Enquanto você não tiver uma média, não gaste. Para você não ter estresse, para você não ficar chateado. Tenha paciência, respire. Chega no salão, vai ter dia que você não vai atender ninguém. Isso é normal pra todo mundo. Tem dia que eu, Nath, graças a Deus, não tem um dia que eu não atenda ninguém. Mas já existiu lá atrás o dia que eu não atendi ninguém, certo? Então, tenha paciência. Pega o seu celular, vai ver um vídeo. Pega um livro, vai ler, pega um caderno, vai escrever, vai estudar no seu tempo ósseo. Não fica de conversinha na cozinha, não fica de fofoquinha, vai estudar, vai ser melhor. Hoje em dia, aqui, principalmente no YouTube, tem muito cabeleireiro dando dicas, tem muito cabeleireiro ensinando a fazer uma cor, fazer um corte. Então, assim,
você tem segurança em alguma coisa, vai lá e assiste um vídeo, porque assim, por experiência própria, como cabeleireira do começo em salão, quando eu tinha dúvida de um corte, gente, sabe o que eu fazia? Eu ia lá no YouTube, procurava os melhores cabeleireiros, olhava o que eu achava bonito, falava assim, não, esse corte aqui eu acho muito bonito, esse Chanel aqui é muito bonito, porque no começo a gente tem muita dificuldade de fazer Chanel, porque é um cabelo curto, é um cabelo que ele tem que ser assertivo, porque uma pontinha é maior do que a outra, dá diferença a cliente vê, certo? Então é um corte que ele exige bastante atenção, exige bastante conhecimento. Então, no começo, a maioria dos cabeleireiros tem dificuldade de fazer Chanel. Mas eu sabia que a minha dificuldade era fazer Chanel, então eu ia ali, olhava o vídeo, passava o dia inteiro, gente, olhando aquele vídeo. Aí pegava um outro vídeo que parecia com aquele outro e eu ficava ali olhando a técnica, olhando a técnica, olhando a técnica, estudando. Por incrível que pareça, parece que você atrai. De repente chegava uma cliente para fazer um corte Chanel. E isso não aconteceu só com corte Chanel, não. Aconteceu com outros cortes, que eu fiquei ali estudando. E em seguida, chegou a cliente sobre o que eu tava estudando. E eu tenho várias histórias que é nesse sentido. Então, estude, certo? Quanto mais você estuda, mais chance de você acertar, maior a chance de você fidelizar, maior vai ser o seu salário. É difícil de falar um valor, porque cada salão é um salão. Tem salão que tem muita rotatividade, tem salão que tem menos rotatividade, mas eu vou passar uma média de um cabeleireiro quando ele inicia. É R$ 1.500, é menos que um assistente. Não enlouqueça, porque esse valor ele é infinito. Você tem a chance de conquistar o mundo como cabeleireiro. Vai depender do seu interior, vai depender de você. Vai depender do que você almeja, se você quer ser um cabeleireiro pequeno ou se você almeja aquele cabeleireiro que já conquistou outros países, que já conquistou outros corações, que tá lá em cima. Tudo vai depender do que você quer conquistar. Se você não tem desejo e não quer conquistar nada, e você é um bom assistente, recomendo que fique como um bom assistente. Mas se você é um bom assistente, só que você tem o desejo de conquistar o mundo, vai ser cabeleireiro. Se prepare e você vai sofrer aí 1 ano nessa conquista de clientela, 1 ano, 1 ano e meio. Mas você vai conseguir. Gente, todo mundo consegue. Então, não desista, não pense que ganhe pouco. Se você pensar no pouco, você não vai ter o muito. Então, siga em frente. Mas estude. É o conselho que eu mais dou. Estude todos os dias, no seu tempo ósseo. No começo a gente tem muito tempo ósseo. Depois eu quero estudar e não tenho tempo. Mas a gente tem que aproveitar enquanto tem, ok? Porque depois você não vai ter mais. Tudo vai depender do seu empenho. Então, o salário, comissionamento de cabeleireiro é infinito. Quem define é você. Você quer ganhar muito? Você define. Se quer ganhar pouco? Você define. Então, é isso, meus amores. Agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final. Espero ter ajudado pelo menos uma pessoa, porque é o que é importante pra mim. Vou contar aqui pra vocês uma história que eu achei muito interessante, né? Que eu escutei um tempo atrás, que é o seguinte. Tinha um escritor que ele caminhava na beira da praia todos os dias de manhã para poder sentir a inspiração. E no final da tarde, ele ia escrever a inspiração que ele teve. Num determinado dia, ele estava caminhando na beira da praia e ele avista lá na frente um jovem dançando. Ele estava muito longe, ele vê um jovem dançando e ele vai se aproximando. Quando ele chega mais próximo, ele vê que o jovem está jogando alguma coisa no mar. E quando ele chega mais próximo, ele vê que esse jovem tá jogando tá devolvendo as estrelas do mar pro mar, porque a maré baixou e tinha centenas de estrelas do mar na areia. Daí ele falou assim: meu jovem, para que você vai jogar essas estrelas no mar? No mar já tem milhões de estrelas do mar.
Não vai fazer diferença você jogar uma ou duas estrelas do mar. E aí, esse jovem olhou para esse escritor, olhou para as estrelas do mar, pegou a estrela do mar, jogou e falou para o escritor: bom, para essa eu fiz diferença. E aí o escritor foi para casa, refletiu, pensou. Naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu escrever e nem conseguiu dormir. No outro dia, ele levantou e foi, junto com aquele jovem, jogar estrelas no mar. E é isso, pessoal. Se eu tiver ajudado uma pessoa com esse vídeo, eu já estou satisfeita, eu já estou feliz, porque a gente precisa pensar que se a gente ajudar uma pessoa, vai fazer diferença na vida dela. Se eu fiz a diferença na vida de alguém, eu já estou muito, muito feliz. Um grande beijo. Se você gostou deste vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu comentário e se inscreva no canal.